né, de estrutura de trabalho. Divane, obrigado. Eu vou depois compartilhar a gravação com todos vocês, tá? Acho que isso é útil porque no final é a maneira de a gente ter condições de aproveitar melhor os resultados. Tem uns que vão chegando, ficando escondidinho aí, deixa eu ver. Ana Cláudia. Vamos esperar uns 5 minutos, gente. Aí a gente depois. Bom dia. Bom dia, quem? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Paula, bem-vinda. Paula é da Biquim. Isso, prazer, gente. Obrigada. A Paula, Margarete, a Paula aí entra justamente no midstream, né? E no downstream, né? A Biquim já participa de outros grupos, né? Do MIB. Sim, a gente participa do GT7, de baterias de íons lítio. Isso é. Quando a gente pega aí o midstream, né, ou o refino de minerais críticos, nós estamos falando basicamente de química, né? Exatamente. Inclusive, obrigada pelo convite, Renato. Não, nós que agradecemos a sua presença. E sinta-se muito à vontade para participar muito. Até chamando a atenção que o grande diferencial da China com relação aos minerais críticos é a quantidade de unidades de refino, né? Que a China tem, né? Então, eventualmente, os minerais nem são chineses, mas o refino é todo feito na China. Exatamente. É uma coisa que depois nós temos que começar a nos preparar para o futuro, né? Como que nós vamos criar uma estrutura de refino no país. Margarete, você está sabendo sobre o Erwin? Se ele está vindo hoje? Estamos checando. Vamos. Bom dia, Regiane, tudo bom? Bom dia! Quanto Regiane, tempo não te Faz vejo, Xavier? igual, exatamente. Faz tempo que eu não vejo você na telinha. Verdade. Ei, Renato, Bom dia, Regiane, tudo bem? Margarete, aos demais colegas aí hoje, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Roberto. Tudo bom? Bom dia. Margarete, você pode fazer uma abertura? Posso sim. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Essa reunião é uma reunião do GT10 do MIB, cujo foco são materiais estratégicos. Então, o objetivo é justamente
nós conseguirmos no país fazer essa transformação do mineral estratégico para o material estratégico, focando muito nas aplicações desses minerais. Né? Então, agradeço a todos pela participação e passo a coordenação ao Renato Siminetti. Bem, bom dia a todos. O pessoal vai chegando aos poucos, né? Esse subgrupo especificamente, esse é o primeiro subgrupo que, na verdade, nós criamos, né? É o subgrupo de regulação, de tributação e incentivos, né? Nós resolvemos colocar tudo dentro de um bojo e, na medida que os grupos foi sendo trabalhados, nós podemos ver se isso aí vai ser separado ou não, né? E como eu coloquei, essa é uma primeira reunião. Nós vamos estar, talvez nas duas primeiras reuniões, nós vamos estar mais preocupados em estruturar e desenvolver o modo de funcionamento e a participação de todos, né? Eu me coloco muito aqui como um facilitador, então eu quero incentivar muito o protagonismo de cada participante, cada liderança, no sentido de realmente vocês possam estar puxando iniciativa. Nós temos aqui, vão ter várias empresas se apresentando, o pessoal técnico, associações e assim por diante. Eu gostaria de pedir a vocês que inserissem no chat o nome de vocês, empresa, tá? Dados de contato, e-mail, WhatsApp e eventualmente expectativas de vocês. Embora a gente sabe, né, vocês estão sendo apresentados ao grupo agora, né? Agradeço aí a Serra Verde, está nos mandando aí 4 profissionais. Bem-vindo ao pessoal da Serra Verde, né? Pessoal da MG também. Tem várias empresas presentes, alguns CEOs me ligaram que estão vendo como muito positivo a criação desse grupo especificamente. Então, vamos dizer, das primeiras 2 reuniões, então nós vamos estar definindo aí metas, objetivos, né? Para se atingir os objetivos que estão sendo previstos. Tá? Pelo fato de nós estarmos trabalhando com materiais minerais com cadeias produtivas muito longas, nós temos, na verdade, então, situações que vão ter, cada uma dessas subcadeias, né, vão ter de ser fortalecidas, né? E aí vem toda a lógica de incentivos, né? Capacitação de pessoal, criação de estruturas de PDI, né? E também sistemas de tributação para cada cadeia produtiva. Então, isso aí cria, na verdade, toda uma complexidade dos sistemas desses materiais minerais. Eu convidei algumas empresas aí, se for citar o caso, por exemplo, da MG, o caso da Companhia Brasileira de Lítio, o caso da Nacional de Grafite, que já atuam muito nessas cadeias produtivas mais longas, né, e de minerais. Então seria muito interessante eles estarem compartilhando conosco qual a experiência deles, quais são os pontos, qual é a vulnerabilidade deles, né, diante da complexidade desse mercado, né, e como que eles estão vendo o futuro. Vamos dizer, eles estão entrando nos materiais minerais, né, e quais são as necessidades dessas empresas para realmente elas vão se consolidarem. Então, enquanto nós temos empresas, por exemplo, que estão exportando os concentrados minerais, já tem outras empresas que já são tradicionais fornecedoras de materiais aí ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, a gente pode aprender muito com essas empresas, né, e compartilhar experiências com elas. Eu iniciaria pedindo a cada um que se apresentasse rapidamente, né, no vídeo, e depois nós vamos abrir aí sim a discussão de qual deveria ser, né, o foco, né, o modo de trabalho do nosso grupo, quais seriam as prioridades, né, e qual a expectativa de cada um de vocês. Quem quiser começar, Regiane, você quer começar? Você está com a carinha aparecendo aí? Bora. Bom, eu sou Regiane Moreira Nascimento, eu sou gerente da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos.
Quando a gente fala de máquinas e equipamentos, a gente está falando não só de máquinas de extração, né, de minérios, a gente está falando de toda a parte de máquinas para geologia, máquinas de medição, ensaio, controle de qualidade, energia solar, manufatura avançada, soluções de inteligência artificial, né, válvulas, bombas, filtros. Enfim, é uma gama muito grande. Hoje somos mais de 9.000 empresas no Brasil fabricando máquinas e eu represento aí a área de metalurgia e mineração na BIMAC. Roberto? Ok, obrigado, Renato. Bom dia a todos e todas. Eu sou Roberto Pérez Xavier, geólogo de formação, 38 anos como professor de Geologia Econômica da Unicamp, agora aposentado e enfrentando um novo desafio profissional no setor privado, como diretor executivo da ADING, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Nós atuamos, a ADING é uma das entidades que representa o setor mineral brasileiro, porém com um DNA técnico-científico muito forte. Eu acho que, por enquanto, está bom. É isso aí. Obrigado. Paulo, antes de nós avançar para você, o Erwin chegou aí. Então, Erwin, você pode assumir uma abertura aí para nós? A Margarete já deu abertura pelo lado do MDIC, e seria importante você, como coordenador geral do MIB, né, fazer essa introdução. Que é isso. Obrigado, Renato. Agradeço a todos. Vou ser breve porque tem bastante gente, né, e o tempo é curto. Mas isso aí, eu trabalhei na Bosch minha vida inteira, trabalhei junto com a Margarete na final da minha carreira na Bosch, dentro do Rota 2030, e depois dentro de um projeto de ventiladores que gerou o MIB, que foi um jeito de trabalhar onde a gente não aceita o não como resposta quando o negócio é salvar vidas ou o negócio é salvar nossas empresas no Brasil. Então nós estamos aqui juntos, pensando no Brasil, pensando como a gente pode mudar um pouco o que a gente sempre fez, encontrando alternativas para reforçar um lado que a gente sai de um abismo gigantesco de ser o mais competitivo do mundo em minerais e, do outro lado, a gente é o menos competitivo na área de agregação de valor em produtos acabados. Então, como é que a gente resolve esse dilema que o Brasil tem? Acho que é o nosso grande lema aqui. Agradeço a todos, ao Seminério, por gerar esse encontro com pessoas tão importantes, né? Eu acho que vai ser pouco tempo a gente fazer tudo o que a gente precisa, mas eu acho que a gente tem que sair daqui com algum driver de conexão forte e ações que a gente possa fazer offline depois de sair daqui. Câmbio. Paula, da Biquim, por favor, Paula. Erwin, obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Sou Paula Tanaka, sou engenheira química, trabalho aqui na equipe de Economia e Comércio Exterior e Competitividade da Biquim. Agradeço o convite aqui para compor o subgrupo com vocês. Estava comentando ao início da reunião que a gente também participa lá do GT7, né, no mesmo contexto do MIB, e a Biquim, ela é a associação que reúne os fabricantes de produtos químicos de uso industrial no Brasil e empresas da cadeia química também. Então, prazer, muito obrigada. Sami? Meu nome é Sami Coppitti, eu trabalho na BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é um apêndice, é uma agência pequenininha ligada ao MIDIC. Já assim, há muitos anos eu trabalho sob a liderança da Margarete em vários temas importantes para o país, né? Estou aqui para somar, né, Erwin? Vamos ver como é que a gente ajuda. Muito bem-vindo. Talvez o Sami não falou tudo, mas ele tem uma experiência muito grande no passado, quando o Brasil já foi competitivo também nessa área de siderúrgicas, etc., né? E ele tem uma visão diferente de regulação para isso, que pode colaborar muito, eu sei, da Caixa em vários pontos, né? Sam é um cara que conhece muito profundamente as bases da economia nesse aspecto, né, Margarete? E o Erwin é uma pessoa muito generosa. Não. Eu já convivi, e quando eu precisei de você, você veio com um argumento muito forte. Obrigado, Erwin. Divane, agradeço aí pela presença e pelo apoio. O Everson, por favor.
Meu nome é o Everson de Barros Lima, eu integro uma equipe de P&D aqui da Nacional de Grafite. Não sei se todos estão familiarizados com a empresa Nacional de Grafite no Brasil, mas é uma mineração de grafite natural cristalino. Sou formado em Química, Engenharia e é isso. Muito obrigado e que tenhamos uma boa reunião e que tenhamos resultados no final. Obrigado, Everson. Vou ir pela lista aqui dos nomes. Adriano, por favor, Adriano. Bom, pessoal, bom dia. Adriano, né? Sou engenheiro de Minas, por formação, já com mais de 20 anos aí de experiência em outros minérios também, né? Trabalhei com minério de ferro, fosfato, e hoje eu estou na gerência de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, a mesma equipe aí do Everson, P&D, a Nacional de Grafite. A Nacional de Grafite é uma empresa nacional, né? Com mais de 80 anos aí de atuação no mercado de grafite natural cristalino. Então a gente está há muito tempo no mercado, em diversos setores, né, que vão desde agronegócio, a siderurgia, a pilha, bateria alcalina, enfim, um amplo mercado. Então a gente espera estar participando aí, contribuindo, que podemos colher bons frutos aqui do grupo que está sendo formado. É isso. Adriano, obrigado. Eu acho que eu fico pensando se não seria interessante numa próxima reunião você trazer uma apresentação compacta para o pessoal ter noção, né, de quão longa, né, e tão especializada que é essa linha de produtos de vocês. E isso pode criar uma série de referências, né? É como se a gente tivesse, vamos dizer, o setor de materiais, ele acompanha muito o que vocês fazem aí na Nacional de Grafite, né? E vocês têm, inclusive, grafite para baterias também, né? Nós fizemos aquele trabalho, né, CIMIERI junto com o pessoal do CETEM e IBRAM, né, onde foi possível apresentar aí a nossa área aí de tecnologia, desenvolvimento, né, e a gama, né, de produtos, a vasta carteira de produtos e aplicações que a gente trabalha, né. A gente pode sim depois pensar em fazer uma apresentação compacta aí da empresa. A gente conversa depois separado, tá? Tá bom. Ana Cláudia. Bom dia a todos. Eu trabalho no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Eu sou engenheira química, trabalho com P&D em metalurgia, basicamente hidrometalurgia, e muito fortemente agora com a separação dos elementos terras raras. É isso. Obrigado, Ana Cláudia. Finalmente nós chegamos lá ao refino, né? Vamos lá. Vamos Leonardo Garcia, da Serra Verde. Serra Verde é de Goiás, né? Pode falar um pouquinho da Serra Verde, né? Bom dia a todos. Eu sou Leonardo Garcia, sou gerente de controladoria da Serra Verde. Estamos aqui como pioneiros no processo de extração e refino das terras raras. Obrigado, Leonardo. Isabela. Bom dia, pessoal. Sou Isabela Pimenta. Eu trabalho na área de Relações Institucionais da CBMM. Eu vou aproveitar também e vou me apresentar. Eu sou a Milena Feneberg, eu sou responsável pela área de Relações Institucionais da CBMM. Isabela também trabalha na nossa área aqui. Para quem não conhece, a CBMM é uma líder mundial na produção, comercialização e tecnologia de produtos de nióbio. Muito prazer aí a todos. E obrigada pelo convite para participar da reunião. Obrigado, Isabela. Milena. Bem, gente, a CBMM é uma fornecedora de materiais minerais por excelência, né? Então a presença de vocês aí é super importante e bem-vinda. Júlio Nery, a primeira vez que aparece no evento, muito obrigado pela presença. Júlio representa o IBRAM. Bom dia, CIMINERI, bom dia a todas e a todos, né? Eu sou atualmente diretor de assuntos minerários do IBRAM e, como Roberto, né, somos uma das organizações que representa o setor.
E fizemos já há algum tempo, a gente tem trabalhado com esse assunto dos minerais críticos e estratégicos, né? Até mesmo junto com o CETEM, nós fizemos um livro lançado no ano passado, né, sobre os fundamentos para isso, e lá a gente analisa muitas políticas de países e minerais. E a gente tem, desde o início desse trabalho, focado muito numa janela de oportunidade para a gente agregar valor nos nossos produtos ligados a esses minerais críticos e estratégicos, né? Isso em diversos fóruns. Não necessariamente a mineradora vai avançar, mas a gente precisa criar condições para atrair empresas que possam fazer esses refinos, esse processamento desses minerais. E nós vamos lançar agora em setembro vamos dizer assim, uma expansão desse produto, né, analisando mais países, mais minerais e atualizando algumas coisas que aconteceram também nesse ano. Como bem disse aí a Nacional de Grafite, o Adriano, né, nós fizemos esse trabalho com o CETEM, com entrevistas a todas as empresas, né, associadas do IBRAM que fazem esse trabalho hoje. Nacional de Grafite, CBMM, são duas empresas que fazem trabalhos muito bons nesse sentido, né? Tem outras também, Serra Verde também participou, e a gente deve lançar essa publicação agora em agosto ou setembro no Congresso Nacional. Mas obrigado Siminelli, né, pelo convite, e vamos trabalhar aí para que a gente consiga esse avanço, né? Júlio, depois vamos marcar um dia uma conversa nós dois aí para ver como é que vocês veem, né, a condução desse trabalho nosso e onde que vocês poderiam estar liderando esse processo junto conosco, tá? Porque nós estamos no momento também, tá? Podemos sim, Siminelli, o dia que você quiser, né? Essa semana eu estou em Belo Horizonte, né? Semana que vem talvez eu vá a Brasília, mas só por 1 ou 2 dias. Tá ok, Júlio, obrigado. O Lucas, você já se apresentou, não, né? Não, ainda não. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Perfeito. Primeiro de tudo, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Essa reunião com vários atores importantes aí da indústria, né? E outros atores, setores da economia do Brasil. Sou o Lucas Dornelos, atuo como analista de negócios e parcerias aqui da Fundep, da ação de apoio da UFMG, que, bem rapidamente, para quem não conhece, né, nasce como uma fundação de apoio de universidade, de projetos, pesquisa, ensino e extensão, mas que nos seus últimos 5, 6 anos aí adquiriu uma outra capacidade, uma outra competência de gerir, né, programas de P&D, fazendo aí o elo de conexão entre mercado, academia, indústria e demais participantes, né, demais stakeholders aí, entes públicos e privados. Como um grande case, né, digamos assim, seria apresentar para vocês como nossa expertise, nossa competência, nossa possibilidade de atuação, seria o programa Mover, antigo Rota 2030, né, e que agora a gente tem focado nossas ações aqui para que a gente possa construir um programa, né, estruturante na cadeia da mineração, né, e aí, então, por isso que a gente participa do GT junto com vocês aqui. Prazer, e espero que a gente venha com boas reuniões e boas proposições para que a gente consiga, de fato, trazer benefícios para o setor. Obrigado, bom dia a todos. Lucas, obrigado. Luciana Gobo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Gobo, eu sou especialista técnica na Tupi SA. Nós estamos desenvolvendo um processo para reciclagem de baterias de íons de lítio e também baterias de níquel hidreto metálico, focado na recuperação secundária, então, dos minerais críticos, lítio, níquel, cobalto, terras raras. E estou aqui participando com vocês para a gente encontrar um caminho aí sustentável para todos nós. Muito prazer. Gente, é extremamente interessante esse movimento da Tupi, né? Que ela entra como vamos dizer, hoje já está com um grande projeto no IPT USP, né, Luciana? E inclusive já na fase piloto hoje. Então ela entra pela cozinha, né? Pela reciclagem,
E a Tupi se torna aí um potencial parceiro, né, de materiais minerais para o futuro. Então, eu vejo que a Tupi é um grande candidato a parceiro, né? Exatamente, gente. Uma série de empresas aí que... Então, é um prazer para nós vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada, para a gente também. Obrigado. Marcelo? Bom dia. Meu nome é Marcelo Laoz, eu sou gerente geral administrativo e financeiro da Companhia Brasileira de Lítio. Estou aí a convite aí do Siminelli, que acessou o nosso CEO, aí, o Vinícius Alvarenga. E, bem, a CBL está há 34 anos no mercado aí de lítio, né? Nós temos uma unidade de mineração que extrai no produto final concentrado de spodumênio, que contém o lítio, e temos uma refinaria também ali no norte de Minas Gerais. Aliás, a única refinaria de compostos de lítio fora da China, né? A gente, apesar do preço do lítio aí no mercado externo, a gente está em estudos avançados para expandir as 2 unidades. E estou bastante motivado aqui com essas questões tributárias e de incentivo. Nós fomos selecionados recentemente de uma chamada pública dos projetos aí entre BNDES e FINEP, né? Então, vamos ver o que a gente discute aqui, né, Renato? Eu fico muito feliz de vocês estarem presentes, sempre acompanhei muito o trabalho do Vinícius também, e o Vinícius teve um cuidado de me ligar e falar do interesse de participarem, né? Tá? Então, acho que nós vamos ter muito... E é um caso um pouco da grafite, né? Sim. Vocês trabalham toda a cadeia, né? Então, exatamente. Então, vocês trazem uma experiência, tanto experiência quanto desafios, né? Que outros vão enfrentar no futuro, né? Exatamente. Tá, muito bem-vindo aí. Maria Eugênia? Maria Eugênia? Vamos passar para outra Maria, depois a gente volta para Maria Eugênia. Maria Tereza, do CNI. Bom dia. É que a Maria Eugênia estava falando, só que a gente não estava ouvindo. Quer concluir, Maria Eugênia? Não, pode terminar. Acho que ela está com problema no áudio. O microfone então dela não está funcionando, parece. Tá bom. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui. Meu nome é Maria Tereza, trabalho na Confederação Nacional da Indústria, na CNI, mais na área jurídica, mas a gente faz assessoria à Secretaria Executiva aqui do Conselho Técnico Temático de Mineração da CNI, que é o COMIN. Eu falei para o Renato, por enquanto eu ainda não estou como CNI, porque eu tenho que ver isso aqui dentro. Eu falei para o Renato, eu tenho na boca um pedaço maior do que eu dou conta de mastigar. Então, por enquanto, pela CNI, eu estou realmente com outros compromissos prioritários, mas da minha parte, e em se tratando de uma iniciativa tão positiva e congregando agentes que são parceiros e que eu admiro muito, como, né, no setor, eu entendi que eu deveria participar, né, e depois a gente vai ver como que a gente consegue acertar isso. Obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Maria Tereza. A gente vai estar conversando, né, sobre isso. Sim. Voltar para a Maria Eugênia. Acho que ela continua com o problema, né? A Milena já falou, né, Milena? Daniel, da Serra Verde também. Daniel Moreira. Bom dia a todos, prazer conhecê-los. Alguns aqui eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Sou Daniel Moreira, estou responsável pela área jurídica, compliance e governança da mineração Serra Verde. Somos a primeira operação de terras raras no Brasil, né? Não apenas no Brasil, mas especialmente no Brasil. Super oportuno essa conversa aqui, considerando também que a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos está no forno aí, né? Segundo o nosso ministro de Minas e Energia, com uma ideia de até o fim do ano isso avançar. Então, super relevante essa conversa, precisamos de apoio, precisamos de incentivos.
temos outros aí projetos de mineração de terras raras que serão certamente beneficiados. Então é importante a reunião dos grupos aqui do setor de mineração, especialmente concentrados nos minerais estratégicos, para a gente conversar sobre benefícios que possam agregar a todos. Obrigado pelo convite, contem conosco. Nem sempre pela minha formação vou ter aptidão para conversar com vocês, dadas as diversas especialidades aqui, mas contem com o meu apoio, do Léo, de outros colegas da empresa, para buscarmos trazer as pessoas para as próximas reuniões ou mesmo trazer os esclarecimentos. Obrigado. Daniel, obrigado pela presença. Natália Gomide, da Ernst Young. Obrigada, Renato. Bom dia, pessoal. Eu faço gestão do Centro de Excelência de Indústrias e Energy da EY, então a gente tem desenvolvido capabilities especializados nos setores de mineração, petróleo e gás, power and utilities e outros, e espero aqui ver como que a gente pode contribuir com esse trabalho também, sobre a importância dos minerais críticos e estratégicos para o nosso país. E farei as devidas conexões internamente também, porque a UI, a gente tem esse centro de excelência, que está bem focado na operação, mas claro que a gente tem os demais serviços também, voltados para impostos, voltados para transformação e tudo mais. Então, a minha proposta aqui é ver como que a gente pode contribuir também dentro desse trabalho. Obrigada. Natália, obrigado. Natália, fica à vontade para divulgar o guia do lítio. Você já mandou uma cópia, né? Sim, a gente lançou no ano passado, deve lançar um novo esse ano, o Guia do Lítio da América Latina, no qual a gente faz a comparação de tributação entre os países latino-americanos e como que tem sido essas políticas dos países também. Depois eu vou divulgar aqui para você no link. Tá, obrigado, Natália. Pedro Macedo. Bom dia, pessoal. Pedro Macedo, falando aqui da Associação Brasileira do Alumínio. Eu sou responsável pela realização de relações governamentais e tributação aqui da entidade. Já estive aqui em outros comitês, daqui do MIB, mas só para quem ainda não conhece, a ABAL é a entidade que representa as empresas da cadeia produtiva do alumínio, desde a mineração, passando pela etapa de refino, fundição, aplicações e concluindo na etapa de reciclagem. Então, temos empresas de todos elas produtivos brasileiros, e o Brasil conta com essa vantagem competitiva de possuir empresas de uma cadeia verticalizada, de forma geral. Bom dia a todos. Pedro, é importante chamar a atenção que é extraordinariamente ampla e complexa, a cadeia aí do alumínio, e no nosso caso aqui com ênfase para as aluminas, É uma Exato. variedade de aluminas enorme. Então, muito bem-vindo aí vocês. Thales Silva. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Sou o Thales, sou da RH Magnesita, trabalho hoje como especialista, de meio ambiente e sustentabilidade aqui na América Latina, A RH Magnesita, ela é líder global de produção de soluções refratárias, E muito bom estar aqui para poder colaborar com vocês, Nós temos algumas ações na Europa, principalmente, junto à Comissão Europeia, para reconhecimento da magnesita como uma matéria-prima crítica também, Então, acho que tem total sinergia com o que a gente está falando aqui. Eu estive até conversando com a diretoria de vocês, o interesse deles nesse reconhecimento, E de fato, a magnesita, como fornecedor de magnésio, é um mineral crítico, Então, isso é super relevante. E vocês são uma empresa de base mineral que vai desde dos minerais, a própria magnesita, seja magnesita sinterizada ou mesmo a calcinada, que já como produto, até os refratários de altíssimo desempenho e competitividade mundial, Então, também, olhar para a cadeia produtiva de vocês é um case, comparativo interessante. Sim, exatamente. Estamos extremamente verticalizados, Então, desde da extração mesmo, até a produção final, Temos
a maior mina de magnesita nossa do mundo fica aqui no Brasil, né? Fica em Brumado, né? Então, é total sinergia com o que a gente está falando aqui. Bem-vindo, Thales, muito obrigado. Antes da gente avançar, você quer dar uma analisada e como é que você sugere nós avançarmos? Eu acredito que nós estamos aqui com um grupo bastante interessante, importante, sabendo da missão que nós temos que cumprir. Eu acho que a gente vai ter que ter um espaço de juntar as pessoas em grupos de afinidade, são subgrupos que a gente tem do MIB, né? No sentido de entender com as suas competências, as suas cadeias, né? Quais seriam as uniões que a gente faria mais sentido, talvez porque 26 pessoas discutindo uma coisa só não funciona, vai ter que talvez criar uns grupos de 7, 8 pessoas no máximo, né? Onde a gente tem uma missão a trazer, talvez, como a gente fez para os outros grupos, né? Onde a gente cria um roteiro, né? Que pode ser mudado, pode ser adaptado, mas pelo menos para ter uma espinha dorsal, onde a gente tem um caminho a trilhar e as informações, pelo que eu vi, já estão presentes até, né? O que a gente falta é só trazer isso para um lugar que a gente possa até criar, junto com a Margarete, um programa público que integre todas essas visões aí, né? Ou pelo menos as principais delas. Então, Renato, tua grande missão vai ser conseguir gerenciar esses grupos aí com o nosso apoio, lógico, o meio da Margarete, e quem a gente precisar trazer para o grupo, né? Eu sei que tem muita gente importante aí. Gosto muito do Jefferson Gomes, lá do CNI, que está agora no CNI, né? Ele esteve com a gente em vários momentos do MIB, nesse momento de reestruturação, onde a gente quer repensar um formato de trabalhar. Temos que pensar pessoas que conhecem bem esses formatos, né? E tentar analisar se é o melhor caminho, porque a gente desperdiçar nossa energia sem ter as melhores ferramentas, acho que a gente vai perder tempo, porque o mundo é muito competitivo nesse mercado. Então, trazer Jefferson Gomes, trazer Henrique Rosenfeld, trazer algumas pessoas para analisar a proposta de roteiro comum, vai ser um dos trabalhos importantes que a gente vai fazer para esses grupos todos aí, que eu acho que tem muito potencial aqui. Fiquei muito contente, viu, Renato, com essa mobilização que acabou acontecendo. Tem outros nomes que acabaram não vindo. Agora, a minha preocupação vai ser, como eu comentei com o Júlio, né, depois eu quero ligar para o IBRAM e para as empresas também, e começar a combinar, né, como que a gente pode estar juntando essas várias presenças. Então, nós não vamos estar partindo para outra reunião simplesmente misturando de novo. Nós vamos ter uma preocupação aí em organizar, né? Eu acho que talvez fosse vantajoso, aproveitando a reunião de hoje, fazer um certo brainstorming aí, com cada organização, eventualmente, principalmente as empresas, né? Colocando aí quais são os grandes desafios, né? Que elas estão hoje vivenciando em termos do negócio atual delas, né? Tanto em termos de incentivos quanto a questão de tributação, mas também, no caso, com as propostas de expansão, de crescimento, de novos negócios, como é que eles também veem os desafios. Então, aqueles que se interessarem, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e falassem um pouco como é que vocês estão, qual que vocês veem como uma proposta de temas, né, de conteúdos a serem trabalhados nesse subgrupo. E já na próxima reunião a gente já vem com a coisa mais organizada. Tá? Alguém quer começar? Eu falo, então. Eu já comentei um pouquinho aí no início na apresentação. Eu acho que os nossos desafios aqui, falando aqui do lado da CBL, justamente financiamentos, né? Nós estamos aí nessa chamada selecionada do BNDES e da FINEP, e a gente está passando agora a Natália deve estar aí bem preocupada, assim como nós, com a questão da reforma tributária também, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai vir. A gente tem indícios, então a gente está trabalhando com perspectivas a gente tem benefício da Sudene, por exemplo, né? A gente sabe que isso não está sendo discutido de forma alguma, que o benefício se mantém, mas é um benefício muito caro para nós. Nós
triplicamos praticamente nos últimos 2 anos, 3 anos, a capacidade produtiva da nossa unidade de mineração, praticamente com os incentivos da Sudene. Então foram muito bem aplicados ali. E a gente estuda também triplicar agora a nossa unidade de refinaria, que trabalha com os compostos de lítio ali, do carbonato de lítio e do hidróxido de lítio, como eu comentei, né? É a única planta química fora da China, né? Então, acho que o desafio é esse, entender para onde a gente está indo, principalmente em termos de benefício, de incentivos, né? E se essa reforma tributária, como que vai ser, né? Se ela nos ajuda ou não, né? Pelo menos em termos de burocracias, no momento, dado a quantidade de obrigações que a companhia tem sido demandada, por enquanto ainda a gente não viu grandes perspectivas, pelo menos nesse momento. A gente sabe que tende a melhorar, mas nesse momento ainda nos dá muito trabalho, né? Acho que o Irving aí quer comentar, né? Irving. Eu queria talvez, acho que nem todo mundo conhece alguns detalhes do MIB, eu queria apresentar 2 folhinhas do MIB que talvez dê para a gente nortear um pouco essas nossas propostas que o Renato está pedindo aqui. Pode ser, Renato? Claro, a ideia é essa. Então, deixa eu só colocar aqui na tela, ver se consigo. Olha, tela cheia mesmo. Se não me engano, essa daqui é. Então, só para... Não sei se todo mundo conhece os grupos do MIB, mas ele nasceu olhando para o que a gente mais importava, né? Pegamos os commodities que foi criado inicialmente 6 GTs, hoje já estamos no 10º, né? Não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas cada um deles aqui é porque ocupava, dentro dessa lista que a gente fez lá e atualizou em 2021, todos os NCMs mais importados em produtos acabados no Brasil. E aí, cada GT acabou abordando um desses grupos que tinham grandes volumes e, portanto, grandes demandas nacionais aqui de importação de peças já acabadas, né? Ou seja, aqui estão falando de praticamente, são mais de, assim, cadê aqui? Acho que são 25 bilhões de dólares, né, nessas listagens aqui, que é um valor bastante considerável em 2021 e com certeza cresceu esses anos aí, né? E quando a gente fez uma análise com o pessoal de Minas Gerais, o pessoal da FIENG, né, o Léo coordenou esse trabalho lá na época, quando a gente pediu uma ajuda em relação a entender, né, competitividade da cadeia automotiva de componentes e bases minerais estratégicos, né, exportação versus produção nacional, né? Então a gente pegava os componentes empregados no Brasil, que eram os ímãs para motores elétricos, e tem uma demanda que a gente viu lá no GT3, que é o item número 1 de custo dos motores, e os motores são os itens número 1 de custos dos subsistemas, que a gente acaba importando inteiro, porque não vale a pena fabricar no Brasil, exatamente porque esse é o número é o ponto 1 de perda de competitividade, é que os motores elétricos à base de terras raras, na verdade, né? Tem outros motores que a gente é muito competitivo. A VEG está aí, acompanhou a gente e sabe por que de cada uma das coisas, e a VEG é uma das interessadas nesse trabalho. Células para baterias de lítio era outro tema que a gente também tem uma demanda crescente e mapeado já claramente, né, no mundo e no Brasil também. Componentes de grafeno, semicondutores e componentes metálicos. Tudo isso daqui a gente entendia como coisas estratégicas e críticas para o nosso mercado automotivo, que é um mercado transversal para várias coisas. E do lado de cá, a gente tem esses minerais estratégicos, vou até aumentar aqui, que eu acabei não colocando em apresentação, que compõem a demanda, né, para esses materiais aqui, esses produtos acabados, né? Então, era o lítio, o níquel, cobalto, cobre, grafita, terras raras, nióbio, sílica, bauxita e ferro, dentro da medida que a gente precisa ter ferro de qualidade especial para tudo isso daqui, ou seja, um ímã de terra rara num motor com um núcleo magnético de ferro altamente puro, né, purificado, que também é uma dificuldade no Brasil, né, também gerava uma demanda, e esse metal também não era simples também. Então, até o ferro, dependendo da demanda e onde ele é aplicado, era estratégico também. E aí a gente fez o caminho, quando a gente faz a exportação desse minério, o que acontece na parte mais importante de agregação de custos, né? Então, a primeira coisa que acontece, via Lei Candir e outros benefícios, né? ICMS é zero, IPI é zero, PIS é zero, COFINS é zero,
e, enfim, tudo que acontece na cadeia de tributação é zerado. Industrialização e beneficiamento, tem incentivos e desonerações para a produção em massa, né, e agora, né, tem o IVA que vem pela frente, que vai ter uma outra configuração, que é um questionamento importante de a gente beneficiar essa área nossa, né, se a gente quiser fazer no Brasil. E quando você vai importar essas partes aqui por não ter similar nacional, você tem a alíquota reduzida ou até zerada em alguns itens que a gente viu naquela lista. Então você praticamente só tem um custo logístico aqui de levar minério em grande quantidade e trazer o material acabado sem nenhuma oneração nessa cadeia. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente vê, entende qual é o bloqueio que acontece entre a gente fortalecer a cadeia nacional, porque na hora que você entra na visão nacional, cara, os impostos entram a todo vapor, né? Desde o CMS, IPI variável conforme o produto, PIS, COFINS, e aí vai, né? Assim, a conta que fez é mais de 40%. Mari, faz uma nessa primeira fase aqui, né? E aí depois você tem industrialização e beneficiamento, o custo Brasil, que a Margarete puxou uma discussão muito importante aí com várias áreas, né? A produção local, que é um investimento, né? Como ele falou, cadê incentivo, cadê investimento para a gente poder fazer isso? E a complexidade tributária, como a gente falou, vai piorar nos próximos anos para melhorar depois, né? É um tema crítico, né? A perda do efeito regulatório pelo imposto de importação, né? É outro tema que compete com esse, né? Uma vez que se eu quiser importar a matéria-prima, né, para fazer isso aqui, eu não sou desonerado. Mas se eu tiver que importar isso aqui por um texto similar nacional, eu sou desonerado. Então, várias coisas aqui acabam complicando. Então, as considerações que trouxeram, né, é um tratamento igualitário dos impostos minerais importados para toda essa cadeia nacional que resulta nesses produtos, né, incentivos ao empreendedor para compensar o custo Brasil, que é um tema que a Margarete vem fazendo e persegue isso aí com bravura aí, segurança jurídica e tributária de empreendimentos estratégicos de longo prazo, né, que é um tema que a gente não pode fazer uma lei que dura 5 anos, não tem que fazer leis aí para, né, que nem foi feita lá para o semicondutor, que vai até 2073, né, que dá segurança para fazer investimentos pesados nessas áreas, né, e esse mapeamento de custo, que eu acho que é o que cada grupo tem que fazer, que é a coisa mais importante, é pensar o Brasil como um lean do minério ao produto escolhido aqui na ponta, né? E aí fazer uma análise de toda a agregação de custo e ver onde a gente realmente está perdendo em relação à cadeia global, né? E aí a gente fez um SWOT análise para cada um dos grupos, né? E fez uma análise dessa cadeia, escolheu um produto de referência para mapear nessa cadeia toda e daí a gente conseguiu entender os gaps e saíram vários projetos dentro do Mover agora, estruturantes, enfim, que vem ajudando a gente. Esse do lítio nasceu de uma análise de cadeia dos motores das baterias, né? E o Imãs e Terras Raras nasceu também de uma cadeia de análise dos motores aí, que surgiu um projeto que está aí com alguns 60, 70 milhões de reais investidos em projetos de fazer um estudo de uma pequena fábrica para poder, de alguma forma, mapear todos os participantes nacionais, e quem quiser vir para cá depois, esse grupo pode ajudar muito na visão de nacionalização de todos esses processos, né? Sabendo que tem a competência, tem os contatos, aí falta só que o plano de investimento. Então, são essas duas folhas que eu queria apresentar, tem muito mais coisa aqui, mas eu fico nessas duas aí. Erwin, se você puder compartilhar esse material, eu fico grato. Compartilho sim, vou colocar para o Siminelli e distribuir no grupo aqui, tá, Siminelli? Perfeito. Quem teria mais contribuições? A gente tem pessoal da Nacional de Grafite, Magnesita, Natália, não sei se você teria alguma coisa a contribuir, Natália. Vocês acham que a gente tem chance ou não? Qual que é a principal barreira que vocês encontram quando vocês estão aí sem falar nada? O que assusta o coração de vocês aí? Porque a gente não fala nada e está travado, né?
tanta coisa importante para fazer, tanta coisa que a gente vai ter que juntar grupo aqui, e a gente tá sem falar nada, devia estar... para. O grupo tá aí o principal desafio, a comunicação. Eu acho que aqui nesse grupo vocês conseguiram reunir vários elos de uma cadeia que às vezes estão sempre trabalhando em ação de alguma coisa, mas nunca em conjunto. Então, acho que para começar, o fato desse grupo existir já é de suma importância. Para mim, por exemplo, Regiane, né, que trabalha toda a parte de máquinas e equipamentos, que não são só fornecedores do setor de mineração, também são consumidores. Né? Eu expliquei até numa outra reunião que uma máquina de separação de resíduos, ela utiliza os ímãs, os superímãs de terras raras. Uma pá eólica também produzida pela BIMAC, ela também utiliza os grandes ímãs, né? Então, assim, a gente precisa muito conversar e entender como que esses elos podem se fortalecer. Porque se eu também começo a fazer todo esse processo importando tudo que o Brasil não tem aqui, né, que é o mais comum que acontece, né, você desmobiliza toda a cadeia de produção num setor de máquinas e equipamentos que vai faltar tecnologia lá na frente. Então, quantos grupos eu vejo discutindo esse assunto e na hora de apresentando as máquinas que foram importadas porque não tinha uma solução nacional, mas máquinas até que já foram encostadas porque já não tem mais como dar manutenção técnica. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? O custo sempre vai ser mais barato de uma máquina chinesa, exatamente porque eles conseguem produzir vários elos aí, componentes dessas máquinas. Então, se a gente começar a trazer isso para cá, isso também vai baratear o custo das máquinas produzidas, elas não vão ter que importar. Assisti também recentemente uma palestra onde a própria CBL falou que precisa existir demanda para que a gente possa, por exemplo, beneficiar, né, o espodumênio, o lítio. A demanda já existe, talvez não seja o caso então da gente começar a mapear quais são essas demandas para a gente tentar cruzar essas informações. Para eu produzir isso daqui falta uma máquina assim, falta um estudo assim. O pessoal da universidade, né, que eu vi que tem estudos já avançadíssimos de transformação desses minerais. Então é juntar todos esses elos. De repente fazer um fluxograma mesmo de como é que as coisas acontecem, quem compra na ponta. O que eu vejo até de diferença no setor automotivo, né? Ele já tem muito bem mapeada as suas demandas. Então ele trabalha de trás para frente, de trás para frente. Ele tem ali as demandas, então ele fala, eu preciso disso. E aí a partir daquilo ali a gente começa a desconstruir e ver como é que a gente consegue atingir aquilo ali. Talvez seria mapear quais são as demandas hoje para que exista esse beneficiamento. Né? A gente tem vários estudiosos aqui nesse grupo que pode nos dar uma direção. E a partir daí a gente fazer uma desconstrução. Né? Até a gente se conheceu pela questão daquele primeiro grupo, talvez, né, dos respiradores. Né? Existia uma demanda latente de respiradores, aí foi feita uma engenharia reversa para conseguir produzir esses respiradores. Então eu vejo muito desse trabalho partindo do mapeamento dessas demandas. Porque aí a gente consegue pelo menos começar a atingir aqui e dentro desse estudo, dessa conexão, a gente trabalhar outras formas, né? É isso aí, você descreveu exatamente o que é fazer o Lean. Fazer o Lean é você fazer o Lean Line Design, que é você mapear a cadeia inteira, entender onde é que os valores ficam, assim, inviáveis, né? E aí é onde você tem que trabalhar. É ali que está a dor, é ali que nós temos que enfrentar o problema, e aí sozinho a gente não consegue. Mas num grupo desse, a gente acaba achando meios de resolver. Isso que eu acho que é importante desse grupo. Na hora que você mapear esse problema, a gente sentar junto e falar, e aí? Não podemos dormir com esse problema. Cadê a alternativa? Aí eu vi cada um de uma visão diferente, que já resolveu de outra forma, que teve alguma alternativa, que discutiu com o governo, criou uma cadeia específica de tributação adequada para aqueles produtos. Vamos pensar isso de uma forma mais estratégica, integrada. Enfim, a gente viu que tributação é um tema crítico. Né? Sabemos que essas definições e classificações desses materiais que a gente quer trabalhar como importantes para o futuro do Brasil, também críticos, né? E eu acho que a gente agora, definindo os grupos para fazer esse Lean Design, que é um trabalho que a gente pode colocar, como eu falei, né? Um Henrique Rosenfeld, tem gente muito boa dentro das empresas aqui, né? A Denso tem 2 pessoas com a gente no grupo, que vive esse mundo aí na Toyota. A Toyota
Toyota Production System é um sistema que faz isso dentro da empresa. Então, é trazer o Toyota Production System para essa visão, desde o grão de mineral até ter um material estratégico pronto, né? E isso é um negócio que eu acho que deve acontecer na mineração, mas ele para no concentrado. A gente quer estender até o material pronto, onde eu possa depois ter ele disponível no Brasil num custo muito mais competitivo, né, do que esse que eu acabo tendo que trazer de fora, e o que eu estou vendo cada vez mais estão trazendo a peça pronta, não estão nem trazendo a matéria-prima, né? Cada vez mais eu vou visitar as montadoras, você vê lá que só vem peça pronta aí. Talvez esse seja o caminho, né? Quem são os setores que precisam desse desenvolvimento? O setor de defesa brasileiro? É o setor automotivo? O que é que está sendo trazido de fora porque não existe produção nacional? Acho que esse talvez seja um ponto de partida. Ao invés da gente começar a imaginar do nada, né, a gente trazer quem são hoje os players, né, dessa cadeia que precisa, esse final do elo, que não tem encontrado soluções aqui no Brasil, para a gente começar a trazer esse desenvolvimento para cá como se fosse um passo a passo. Né? Resolver o problema da indústria brasileira de defesa nesse sentido, resolver o problema da indústria automotiva, que já tem a demanda mapeada, né? Que já tem até um GT também de discussão, né? E a gente está falando aqui desde da primeira ponta, que é a indústria extrativa, geologia, até o beneficiamento final. Né? E quais são as ações que já estão sendo feitas, né? A Luciana aqui da Tupi, que é até nossa associada, falou que já tem várias ações que eles estão desenvolvendo, mas assim, precisa de apoio. Quem mais pode apoiar esse desenvolvimento para que isso aconteça? Né? Acho que talvez é ligar esses elos mesmo, pedir aos estudiosos que estão aqui para de repente tentar montar esse fluxo para a gente começar a discutir em cima dele um passo a passo, cada etapa do processo. É isso aí. É só esses grupos se formar, viu, Renato? Existe um ponto que nós vamos ter que discutir com as empresas, como que elas aceitariam estar trabalhando juntos, né? Porque, na verdade, existe um fator concorrencial aí que tem de ser respeitado, né? A gente está sempre se referindo aí à Austrália, né? A Austrália trabalha muito com esse conceito do pré-competitivo e com competitivo, né? Em que eles conseguem colocar empresas juntas, né, trabalhando no pré-competitivo, e na hora do competitivo, aí sim elas trabalham independentes. Gostei da questão de uma dessas empresas australianas que analisaram o mercado de baterias, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, a taxa de crescimento dele e a demanda de matéria-prima. Aí olharam para os Estados Unidos e falaram, para os Estados Unidos, conforme os minérios que eles têm lá, é melhor a gente seguir o processo X, que usa 99% dos minérios que eles já têm. Para o Brasil, vamos usar o processo Y, porque lá tem exatamente quase 100% do matéria-prima mineral que precisa e o Brasil dispõe. Então, conforme você tem uma tecnologia a nível de visão de disponibilidade de mineral no local, você tem uma tecnologia diferente para produzir o produto, não é trazer uma pronta dos Estados Unidos para o Brasil, é outra tecnologia. Então, essa característica de competência para escolher os processos de transformação de minério em material aqui é algo que eu vi que a Austrália tem, né? Tanto é que a discussão eu nunca tinha visto dessa forma, achei muito interessante alguém pensar desse jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar esse grupo que talvez tenha uma visão Brasil, demanda, tá tudo claro lá, a Margarete pode ajudar a gente, talvez até levantou a mão, de atualizar a nossa lista de demanda e como ela está crescendo, né? E daí priorizar os grupos e a gente fazer esse trabalho e pegar a experiência de quem já faz isso e analisar quais são os processos adequados para essas transformações aqui no Brasil e começar os pilotos dele, como já fez na bateria de lítio em 2 tipos dela, né? E agora com a Terra Rara também está acontecendo outro projeto que nós temos que ouvir deles, né? O Renato está tentando já marcar, Berton é um deles, o Gonzaga é outro, tudo ligado ao Senai, né? Que está fazendo esses processos, né? Quem tem que incluir? Desculpa, Margarete. Não, excelente o que você falou, e também algo que eu acho que nós temos um espaço bastante interessante, eu sempre costumo falar que fazer mais do mesmo não vai nos levar a lugar nenhum, porque todos estão se debruçando com a grande concorrência chinesa,
e como a colega Regiane mesmo falou, tudo é mais barato da China, tá? Então, isso mostra que fazendo mais do mesmo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que fazer melhor e diferente, tá? Então, nisso eu acho que os materiais estratégicos, eles são centrais, porque eles vão permitir que a gente trabalhe com novos processos e novas composições utilizadas nos produtos finais, tornando eles mais resistentes, mais ágeis, gastando menos energia, tá? Então, esse é um grande diferencial que nós temos no Brasil, tá? Então, uma das frentes também pode ser a junção de alianças, colocando mineradoras, midstream e montadoras ou outras empresas de produtos finais para desenvolvimento de aplicação. Desculpe. Para desenvolvimento de aplicações, tá? Eu vejo isso muito, por exemplo, uma das empresas de carretas, né, de reboques, semi-reboques, ela com a aplicação de uma liga de nióbio reduziu mais de 900 quilos, quase 1 tonelada no peso da carreta. Como a carga é pelo conjunto carregado, isso quer dizer que é 1 tonelada a mais por trecho que o transportador poderá transportar. Olha o que representa isso em termos de ganho ao longo da vida útil. Tá? Também nós estivemos num encontro na Seminelli, lá em Goiás, e um minerador, não lembro qual era o nome do minério, era um nome bem diferente, que diz que ele desenvolveu uma aplicação junto com empresas também automotiva, que a pastilha de freio não esquenta mais, a pastilha de freio do caminhão não esquenta mais, como esquentava especialmente em serras, e que dava o problema de falhar a frenagem. Tá? É o pessoal da vermiculita, né? Vermiculita, sim. Tá? Eu achei extremamente interessante, só não gravei o nome do mineral. Tá? Então, isso nos abre uma frente enorme, que é desenvolvimento de aplicações. Tá? Porque você também, conforme a aplicação, você tem ganhos, não só na composição do produto, mas também no processo. E conforme o material, você consegue um processo mais acelerado. Né? Eu ouvi disso, foi de uma outra empresa do setor automotivo, a Marco Polo também, que desenvolve muitas aplicações com grafeno, e ele falando que acelera muito mais o processo, porque como ele é altamente resistente, as peças podem ser mais finas e o número de batidas por minuto é bem superior. Tá? Então, é esse olhar, tanto de substituir o que nós temos, como de ver novas aplicações para os minerais que nós temos. Tá? Então, por isso que eu achei muito importante também aquele projeto da Tupi. Sei que a Tupi utiliza também muita sucata, desenvolveu aplicações diferentes para ferro com carcaças bem finas, tá? Agora com a mineração de materiais já usados, é isso, é pensarmos como que nós podemos utilizar os nossos minerais para dar competitividade a todo o sistema. Esse é um trabalho importante da academia, com pesquisas internacionais, com tudo que a gente pode usar de forças, né? E acho que essas pessoas que estão aqui, elas devem ter nas suas cabeças formas de buscar alternativas para fazer isso. Acho que o importante mesmo, viu, Maria, é ter os dados de demandas futuras, para que todos aqui, como são grandes empresas, isso aí serve de driver interno para gerar um grupo de interesse de trabalho dentro das empresas nesse aspecto, né? Eu acho que isso promete uma luz no fim do túnel para a gente saber que nem tudo vai vir da China um dia, né? Eu vou até citar um exemplo aqui, que embora não seja específico desse setor, é um caso de inovação que aconteceu através de uma demanda. Né? A gente tem uma empresa que produz vários tipos de raio-x, desde o raio-x do aeroporto até raio-x de hospital, e surgiu uma demanda do IML de São Paulo para melhorar o exame de balística hoje feito nos corpos. Eles conseguiram desenvolver um raio-x que
que analisa todo o caminho da bala no corpo sem ter que abrir o corpo, por onde ele passou e etc. E um raio-x totalmente lavável, que é uma coisa praticamente impossível com esse tipo de tecnologia. Então, assim, tem várias soluções sendo criadas no país em termos de inovação, isso que a Margarete falou, com essa coisa da demanda. Olha, eu tenho essa demanda, quem consegue desenvolver isso? Né? Quem a gente precisa mobilizar para que isso aconteça? Então a gente tem como se fosse um para-casa para tentar atingir aquilo ali e conseguir desenvolver aquilo. E eu tenho certeza que com esse grupo a gente vai conseguir um financiamento, colocar de repente editais que possam fazer com que essas ideias apareçam de uma forma mais latente, dos grupos que podem contribuir, né? A gente tem estudiosos, empresas de pesquisa, todas estão aqui. Então a gente só precisa de fato mapear algumas demandas para que esse trabalho comece a acontecer. Eu queria dar outro case também para vocês, rapidamente, porque acho que ele é fundamental. A gente avançou nesse assunto do cara da Austrália, que tinha a intenção de investir no Brasil, nesses processos que eles dominam, que usaria os minérios nossos aqui, e a gente usou o Berton, que conhecia todas as empresas do Brasil ligadas ao projeto dele, e não encontramos nenhuma empresa nacional interessada em investir para trazer essa empresa para cá, né? Porque o cara diz, eu venho, mas eu preciso de um parceiro local que invista, né? E isso a gente não encontra. Então, assim, parceiros de investimento na cadeia produtiva, na agregação de valor pós-minério, é um tema difícil. Então, acho que esse é um desafio nosso de pensar como é que pode gerar um pool de empresas, ou como é que talvez uma não faça, mas 2 ou 3 fazem, qual que seria a condição de gerar esse interesse de alguém investir nesse material básico aí, né? Então, esse é um tema que eu já vi que tinha todas as condições para dar certo e não deu porque faltou uma empresa, ou seja, todo mundo vai ter esse problema, né? Porque tinha demanda, mercado crescente, bateria de lítio, era um produto que se quem tivesse era fazer era para fazer o item mais caro da bateria, da célula, que acho que era o catodo, se eu não me engano, que a gente tinha como fazer esse catodo aqui num custo até muito interessante e exportar o catodo para o mundo inteiro, né? Mas assim, quem quer fazer isso? Ninguém. Então, achar esse investidor é uma grande dificuldade. Câmbio. A Pessoal, Luciana está levantada. Só como uma sugestão, né? Como eu acho que as ideias aqui são todas muito convergentes. A gente tem aí, como a Regiane comentou, a gente tem todo mundo aqui presente. Eu acho que como uma sugestão que eu presenciei nos outros grupos citados pelo Erwin ali sobre GT de baterias, também o projeto estruturante do Magbras, talvez fosse interessante a gente, porque muitas vezes a gente precisa alinhar internamente as nossas demandas para poder passar para vocês aqui. Então, talvez vamos centralizar em alguém, né, no nosso organizador aqui da reunião, para que a gente encaminhe por e-mail as demandas de cada empresa e a gente consiga ter pelo menos uma visão inicial do caminho que a gente quer trilhar. E aí, a partir da próxima reunião, a gente tem esse material consolidado para poder dar um pontapé inicial e que o brainstorming realmente aconteça. Eu acho que talvez organizar as ideias para que a gente possa, enfim, integrar as nossas soluções. Do pouco que eu escutei aqui, eu já consigo ver bastante caminho de sinergia, e a Tupi tem uma frente com a nossa planta piloto aí que a gente pode dar suporte para vocês também, fazer testes em menor escala. Então, talvez possa ser um caminho onde a gente pode começar alguns entendimentos. Luciana, eu posso inclusive estar facilitando, né, ficando como conexão. Podemos começar isso já, né? Estou já à disposição de vocês, tá? Qualquer coisa a gente marca um dia de conversar também. Assim como as outras empresas, né? Para facilitar, talvez, criar aí um formuláriozinho básico só para organizar a informação, para cada um não mandar uma informação e tal. Isso, né, que não tem nada a ver, de repente criar um formulário. É lógico que você vai colocar coisas no formulário que eu não vou conseguir responder, vão ter coisas que outra empresa não vai conseguir responder, não coloca ele todo fechado, não.
mas coloca um espaço, né, e como que pode organizar essas ideias para que cada um que está aqui presente possa contribuir. Talvez o Lucas Dornelas consiga nos ajudar, talvez, a estruturar isso, hein, Lucas? Posso pensar a Fundep com essa capacidade de vocês têm de fazer esse equacionamento, de dar uma força nesse aspecto para o Ciminelli? Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Combinados, a gente atua juntos aqui, a gente vai, né, validar um formulário para encaminhar para vocês aí. Pessoal, uma dúvida. Aqui a gente vai estar, esse formulário, a ideia é a gente sempre pensar em demandas que estejam ligadas ao tema tributação e incentivos, certo? Eu acho que... nessa linha ou é mais amplo? Nesse na cadeia. Nesse espaço, né? Nesse espaço de tributação e incentivos, certo? Não só. Se você pensar na cadeia inteira e ver que, por exemplo, falta investimento na área X, falta... Tá. Quando você vê, por exemplo, que hoje é uma barreira para você deslanchar no Brasil e acaba inviabilizando, essas coisas seriam muito importantes trazer. Né? Infraestrutura, por exemplo. Né? Isso, de uma forma bem específica, sabe? Falar infraestrutura é genérico. Falta no porto um negócio que pegue coisas de 20 mil toneladas. Se não tiver, ele não consegue, sei lá, coisa desse gênero, né? Não, eu já comentei aqui que acho que o formulário ajuda muito, acho a ideia excelente. Uma coisa até relativamente simples, como própria estradas, né? A gente tem um problema sério de estradas ainda, enfim. Mas se você for ver, dentro da lei atual, quem exporta mineral tem incentivo para fazer a melhoria da logística, né? Que já vem naturalmente através da lei. Então, talvez não é só fazer a parte de tributação, mas tentar entender quais são as formas que isso funciona para a gente aplicar também no material. Perfeito. Vai ser um processo vamos dizer, de ir construindo, né? Sempre alguém vai adicionar alguma coisa e você pode, talvez no primeiro momento, seja muito mais validar o formulário, né? Ou o espaço de análise, né? Agora, é interessante isso que até em termos de pleitos de incentivos, de pleitos de tributários, você tem de ter um modelo desse, né? Para que todas as empresas, de alguma maneira, estejam trabalhando no mesmo sistema. Porque, eventualmente, o pedido de uma pode ser negativo para a outra, né? Gente, acho que o Pedro fez uma pergunta aí no chat que eu acho extremamente pertinente, relativa ao custo de energia, não sei porque ele não está conseguindo falar, ou se ele foi mais educado do que eu, né, já que ele não tinha levantado a mão, para não interromper, ele colocou no chat. Mas só para a gente não perder o... Sem dúvida, né? Sem dúvida. O custo de energia, você pode fazer situações totalmente diferentes por segmento, né? Agora você tem que tomar muito cuidado de onde vem essa energia, comprar energia livre, enfim. Hoje tem muitas outras formas de usar energia mas é um tema importante, lógico. Pode até se criar políticas públicas, né, se for o caso. Se a gente identificar... desculpa, Rejane. Então, a gente ficar combinado de receber o material, o formulário. Esse é o próximo passo dessa reunião. Isso. Então, tá, isso aí, Milena. Nós vamos trabalhar no sentido, eu vou conversar com o Erwin, quem ele propõe que pode estar nos dando um apoio, né, Erwin? Depois a gente conversa sobre isso. Tá? Eu acho que a Fundep tem várias coisas interessantes que a gente podia, junto com o Lucas, talvez trazer alguma metodologia que eles já aplicam, né? Não sei, um formulário, mais um link, alguma coisa assim, que a gente possa já estar trabalhando junto e alguma coisa que dá liberdade de fazer coisas diferentes com cada área, porque o formulário não dá para caber tudo lá dentro, né? Então, acho que ele tem que ser versátil a ponto de trazer coisas independentes e diferentes. Nós não vamos demorar isso não, até para aproveitar a mobilização do grupo, né? Uhum. Exato. Legal. É o time disso daí, que se o formulário sair daqui a 3, 4 meses, a gente já perdeu o time do negócio. Eu acho que tem que ser bem simples, sabe? Assim, quais são as demandas atuais de você que representa o elo tal da cadeia? Quais são as suas dificuldades para obter essas demandas? Já está no grupo formulário aí. Né, em que você pode ajudar dentro desse grupo, né, em termos de desenvolvimento, enfim.
entender de fato qual o papel de cada um ali, né? Apresentar as demandas, as dificuldades, o que ele pode ajudar, enfim, qual que é a expectativa dele nesse grupo, né? Porque senão também ele vai ficar aqui contribuindo e não vai ter o que ele também espera sendo realizado. Eu acho que esse mapa inicial, né, vai nos dar a chance de discutir melhor, de uma forma mais direcionada, tudo que está aqui, né? Todas essas expertises que estão aqui. Legal. Gente, é melhor ter o seu formulário na segunda-feira, semana que vem, do que, nem que não seja perfeito, completo, mas simples, né? Do que ter algo daqui a um mês só, né? Não, né? Vamos trabalhar na lote de 2 em 2 semanas, né? Mas se mandar o formulário na segunda-feira já, eu acho que o pessoal já pode trabalhar para a próxima reunião, inclusive. Ok. Gente, vamos, acho que já podemos dar a reunião como terminada, e a gente daqui, semana que vem, já dá notícia para vocês. Eu vou estar ligando para eventualmente algum de vocês. Tá? Grande, Renato. Obrigado, Renato. Abraço, então. Muito obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Tchau, Boa tarde. dia. Bom dia. Tchau.